Boa tarde a todos, boa tarde a nossos internautas que acompanham nós pelo canal TV do YouTube, TV Ferroviária. Boa tarde, associados, nossos amigos aí de Pindamonhangaba, membros da Igreja Cidade, enfim, a todos aqueles que nos ouvem o nosso programa que será inaugurado hoje, um novo programa, Conversa com Cabral, que esse programa vamos trazer empresários, líderes religiosos, associados mais antigos, para que possa passar a experiência que possa também mudar a vida das pessoas dentro do possível. E hoje, é uma imensa honra, trouxemos aqui o nosso pastor David, que é da Igreja da Cidade, aqui nosso vizinho. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para o pastor e que ele se apresentasse para nós. Olá, seu Cabral, uma honra estar aqui, nesse programa Conversa com Cabral. Tenho certeza que será uma excelente noite, Minha expectativa está muito alta. Espero realmente abençoar todos os ouvintes aí nessa noite tão especial. Essa inauguração, Na Bíblia, o primeiro, que é a primícia, é algo muito especial. Então, eu me sinto muito privilegiado. Espero que realmente seja um tempo de ativação do céu aqui. Amém? Com certeza. E eu sempre coloco Deus à frente de tudo, pastor? Não é diferente também hoje aqui. Isso. Com Deus do nosso lado aí, nada poderá ser contra nós. Então, eu gostaria que o senhor fizesse aí a apresentação da vida do senhor mesmo, a idade, a cidade onde nasceu, como que entrou aí pelo ministério, O meu nome é David, David Tiburcio dos Santos, Tem bastante informação minha, fazer até uma propaganda no Instagram meu, Tá David Tiburcio, Vocês podem encontrar. E eu nasci no sul de Minas, Eu sou de Varginha, cidade do ET, Nasci e estou com 41 anos, completei 41 anos, Eu sou pastor da Igreja da Cidade, ordenado, há mais de 12 anos. Mas que eu estou na igreja já faz um bom tempo, um tempo bem maior, na Igreja da Cidade, que a gente chama de Igreja da Cidade, mas é a Igreja Batista da cidade, Nós somos batistas, Antes disso, eu sempre fui também um cristão, Cristão evangélico. Meu pai foi pastor, Então eu chamo de privilégio, de crescer num lar cristão, aprendendo, envolvido, Sou casado, com a minha linda esposa Priscila, tenho 2 filhos, Ezequiel e Isabel, e hoje eu estou há 6 anos aí cuidando da Igreja da Cidade em Pindamonhangaba, Antes da Igreja da Cidade em Pindamonhangaba, eu plantei, estive na plantação de 2 igrejas, que foi Campinas e Araraquara, e também pastoreei a Igreja da Cidade em Caçapava por 5 anos. Nós temos algumas outras igrejas da cidade aqui no Vale e no Brasil. No caso do senhor, o senhor falou em família, Sim. E a família teve também influência nessa vida do senhor, do pastoreio aí pela Igreja da Cidade, E isso iniciou quando aqui em Pindamonhangaba, o senhor tem ideia da data? A Igreja da Cidade aqui em Pinda, Exatamente. Então, a Igreja da Cidade em Pindamonhangaba, ela foi fundada há 10 anos, Há 10 anos atrás, como que nós começamos a plantação de uma igreja? Vamos supor, tem um membro aqui da Igreja da Cidade em Pindamonhangaba que muda para uma outra cidade. Por exemplo, Roseira, Certo. E lá a gente chama de grupos nas casas, chama de grupos da cidade, Certo. Então a pessoa vem, ela abre um grupo da cidade, ela fala, olha pastor, estou com um grupo aqui, a gente está se reunindo, e a partir às vezes daquele grupo até multiplica, porque não cabe na casa uma pessoa, e às vezes mais um líder surge, e daí a partir daí inicia uma igreja da cidade. A gente fala, puxa, vamos começar então os encontros aos domingos, esporádicos, depois quinzenais, depois semanais, e a partir de então a gente oficializa que nasceu uma igreja da cidade. Então a gente entende, a gente usa o termo, a gente planta igreja como se fosse jardim, e não como se fosse uma garagem simplesmente, Certo, é algo certo. orgânico, Certo. E aqui em Pinda foi exatamente desse jeito. Nós plantamos a primeira igreja, a igreja primogênita é Taubaté, que já tem 12 anos, vai fazer 13 anos. E quando nós plantamos lá, algumas pessoas de Pinda foram para lá, começaram a congregar lá, se entregaram a vida para Jesus, mas eram de Pinda. Abriram grupos da cidade aqui. E a Certo. partir de então, nós entendemos que era o momento desse movimento.
né? E então, nesses primeiros 5 anos, passaram alguns outros pastores que eles cuidaram, né? E quando estava aí nesse 4º ano, eu assumi, né? E agora já faz mais de 10 anos, indo para 11 anos que a igreja da cidade está aqui em Pindamonhangaba, né? Primeiramente, o primeiro espaço foi ali próximo ao Emílio Auto Center, Benedito né? Ribeiro da Cunha, isso, Próximo né? ao Emílio Auto Center, né? Aí eu lembro quando vocês começaram a vir para cá. Foi quando fez toda a reforma do prédio, né? Eu acompanhei e tive o privilégio de ser convidado e participei da inauguração. Eu não lembro, acho que foi em 2021. Foi uma reforma, né? Um processo de 6 meses, né? Foi bem demorado. Porque né? esse prédio que nós estamos, ele estava bastante usado, né? É um prédio que já tinha sido mercado, outras coisas, né? E daí nós gastamos um tempo para reformá-lo, né? Para deixar assim adequado para receber bem as pessoas, né? E nós inauguramos oficialmente em outubro. Desculpa, nós mudamos, né? Não inauguramos. Mudamos oficialmente para esse prédio novo, que é aqui ao lado do Ferroviária, em outubro de 2021. Que foi aquela inauguração. Isso, que foi a festa do novo local, né? Exatamente. Porque eu tenho um sobrinho que faz parte da igreja. O Thiago, né? Que ajuda ele, a Patrícia, né? Agora o Joaquinzinho. Jaquim, cabelinho arrepiado, é uma benção, lindão. E aí ele me convidou aí, falei, vou sim, com certeza, porque para mim, a religião, eu procuro Deus, né? Primeiramente, né? Esse é evangélico, católica. Eu sou católico, mas fui com o maior prazer, fui bem recebido depois pelo senhor também na confraternização, junto com algumas pessoas da prefeitura. Então isso me gravou muito, entendeu? Eu vejo Eu me lembro do senhor. Lembra, né? Foi lá que começou todo Sempre muito simpático. Muito simpático. A gente começou uma conversa, aí depois nós conversamos, o senhor gentilmente nos cedeu aí algumas vagas no estacionamento, eu fui falar com o senhor. Exatamente. Lembra disso ou não? Lembro. Logo no início mesmo. Lembro. Estão cedidas até hoje, né? E vão continuar. Há às vezes umas divergências, mas é questão de conversa só, que às vezes, né, de horário e tal. Mas graças a Deus nos ajudou muito, entendeu? Os nossos associados também, né? E desde lá um relacionamento muito bom entre a Ferroviária e a igreja da cidade na pessoa do senhor, né? Eu gosto de pensar, eu entendo que tudo se discerne espiritualmente, né? Porque como eu sou um pastor, eu acredito na Bíblia, eu acredito no mundo espiritual, né? Sim. E não existe coincidência, eu entendo. E nós Providência, né? Exatamente. Tudo Deus, ele vai conduzindo na medida que nós nos colocamos à disposição, né? E assim, nós estarmos ao lado do Clube da Ferroviária também, para mim, algo profético. Por quê? Aqui no Ferroviário, de uma forma intencional, claro que não é só isso, mas se cuida do corpo. Sim. Com as atividades físicas. Lá na igreja, claro que não é só isso. Se cuida da vida espiritual, emocional. Então, quem vem aqui para esse lugar, que é um polo de cuidado integral das pessoas. Né? Verdade, algo muito especial. Apesar de ter uma ou outra modalidade de algum professor gratuito lá na igreja, né? Aqui também, com certeza, tem coisas que, de alguma forma, trabalham a alma das pessoas para trazerem um equilíbrio, né? Exatamente. Mas, assim, de uma forma geral, né? Aqui está cuidando do físico, lá está cuidando da alma, do espírito. Então, a pessoa, só você colar aqui, que aqui você treina aqui, busca Deus ali e está recebendo algo dobrado aí do céu, algo muito especial. E a família acompanha o senhor em todas as atividades. A esposa, o senhor falou que tem esposa? Sim, a Priscila e o Ezequiel e a Isabel. Tem 11 e 8 anos, né? E o tempo todo junto com o senhor. São apaixonados. Porque assim, né? eu entendo, seu Cabral, que a questão do pastoreio, né? Eu tenho a minha profissão, eu sou formado em mecânica de aeronaves, eu trabalhei na Embraer muito tempo. Legal. Trabalhei como analista de sistemas. Então, assim, hoje eu estou... Por que eu falo eu estou? Porque pode ser que em algum momento eu não esteja mais. Estou com o que a gente chama de integral. Porque a gente está com uma igreja grande, tudo, uma demanda muito grande, né? Mas a questão pastoral é um chamado
não é uma profissão. É uma vocação e um chamado. Né? Exatamente. Então, assim, quando se falamos numa vida profissional, a gente fala de uma carreira. Certo. Quando a gente fala de uma questão pastoral, a gente fala de um chamado. Se eu tratar o pastoral como uma carreira, eu vou me frustrar em alguns momentos. Porque, como diz, por exemplo, 1 Coríntios mesmo, o apóstolo Paulo dizendo lá no capítulo 4, 5, quando algumas coisas que eu faço são consideradas quase que, ele usa esse termo, né? Até chocante, como um lixo. Né? Mas o que eu faço é para agradar a Deus e abençoar pessoas, né? Ou seja, talvez como profissional em algumas coisas não seria o ápice da valorização, né? Mas é aquilo que o Senhor direciona para que seja feito. Então tem que ser um chamado, porque se a gente esperar a recompensa humana, a gente desiste. Então o nosso tesouro, a Bíblia fala isso, está no céu. Exatamente. Né? Então a vocação pastoral é um chamado e não uma carreira. Né? Eu acho interessante, o senhor tem uma carreira brilhante aí, talvez, na Embraer, né? O profissionalismo, talvez até chegasse até um mecânico de voo, um piloto, né? Acho que tinha esse sonho, né? Piloto não, mas tinha como crescer. Só se eu fizesse um outro curso. Exatamente, piloto, mas vamos, né? Porque está envolvido, né? No meio, né, de aviação. Sim. E o senhor deixar isso tudo para poder, um chamado de Deus, é uma coisa que tem que ser... Né? E daí o ponto que eu queria concluir, você perguntou sobre a família. Isso. Então é um chamado. Certo. Mas quando você é chamado, você não é chamado sozinho. Não tem como eu falar assim, porque a Bíblia fala, quando você se casa, você se torna uma só carne. Certo. Não tem como eu ser chamado e a minha esposa não. Ela não é pastora, certo. Okay? E nem meus filhos são pequenos. Porém, o chamado ele é para a família. Isso é importante. Se a família não vier junto, eu vou penalizar a família. Sim. Mas no meu caso, eu sou privilegiado, porque a minha família entendeu. A minha esposa trabalha secularmente o dia todo. Tem uma né? vida profissional, exatamente. Né? Mas ela entende isso completamente. Ela está comigo no ministério, ela me apoia no ministério. Isso é fundamental. Não, com certeza, né? E hoje eu vejo que a igreja do Senhor, ela tem várias idades, né? Várias idades. O senhor não tem um foco específico. Não. Nós trabalhamos desde 0 até o dia que o Senhor chamar para a glória, né? Que a gente brinca. Então a gente tem, por exemplo, nós temos de 0 a 12 anos o infantil, que nós chamamos lá de ignição. Certo. Que é dividido de 0 a 1 ano e 11 meses, que é o baby, né? Todos os domingos tem essas faixas e elas também são multiplicadas em algumas celebrações durante a semana, que são celebrações temáticas. Então a gente tem de 0 a 1 ano e 11 meses e tem um espaço só de amamentação se a mamãe quiser ficar com o bebê. Às vezes não quer deixar lá no baby, mas quer ficar na parte de amamentação. Depois de 2 anos a 5 anos, que nós chamamos de kids. Né? Nós temos um espaço exclusivo para eles. Depois nós temos de 5 anos, né? 6 ali praticamente, até 9 anos que nós chamamos de shine. Né? Eles têm os brinquedos específicos deles, as coisas, as aulas bem direcionadas. Né? Depois nós temos de 9 a 12 anos, que é os juniores, que nós chamamos de overdrive. Né? Certo. Depois eles transicionam para os adolescentes, que vai de 13 até 17 anos, né? 17 anos. Que nós chamamos de volts, que daí já é uma faixa etária bem específica, desafiadora, mas só para você ter ideia, nós temos, em média, 100 a 120 adolescentes na igreja por encontro, né? Para você ter ideia do nível de como eles gostam de estar, porque para fazer um adolescente vir na igreja hoje é algo assim que realmente tem que ser do céu, né? E os pais se envolvem muito, porque tem a ver com uma mudança, né? E com uma ajuda muito forte. Verdade. Depois nós temos de 18 até mais ou menos 26 anos a faixa etária do Bold, que se funde, o Bold é os jovens solteiros, né? Que se funde com os noivos, namorados e recém-casados, que às vezes ele casa com 23, alguns 24, alguns um pouco depois, né? Quando eles casam, eles entram para a juventude eleve A3, né? Ou seja, vamos supor, David, a minha esposa Priscila e Jesus, A3.
né? Olha. Por isso que nós falamos a 3. E ali, eles ficam durante um tempo, até que amadureçam. Às vezes tem filho e tal, ou até que um pouco mais de idade. E daí eles transicionam para os adultos, que é o herança real. O herança real já são adultos, ou casados ou não, com uma idade maior, né? Que, por exemplo, eu me encaixo, né? E a gente mantém ali mais ou menos até uns 50, 55, 60, que daí nós temos uma outra faixa etária, que é o diamante. E o diamante é uma faixa etária específica para a melhor idade. Inclusive, meu pai e minha mãe fazem parte dessa faixa etária. Então, eles têm encontros no sábado, eles têm encontros específicos para eles. Eles viajam, eles têm atividade para eles. Então, assim, é algo direcionado para eles. E todas essas faixas etárias que eu estou falando, elas têm uma parte de cuidado intencional semanal. Aonde que acontece esse cuidado? Você lembra que eu falei do grupo da cidade? Lembro. Nas casas? Lembro. Então, esses grupos, eles são divididos em faixas. Então, tem lá pro Kids, tem lá pro Overdrive, tem lá pro Volts, que é o adolescente, tem pro Bold, que é o jovem, tem pro adulto e tem pro diamante. Então, ele se encontra durante a semana com com a faixa etária parecida ou dentro de um contexto, como, por exemplo, os casais, jovens casais e casais com filhos ou sem filhos, né? Então, assim, puxa, eu tô aqui, o meu bebê pequeno, ele corre lá, não tem ninguém, o pessoal me se incomoda, mas tem um grupo que tem... monitores, tem uma chamada de monitores, né? Que cuida. Não, na verdade, não. No grupo em si, é assim, tem outros papais que têm bebê. E daí, um troca informação. Então, assim, não se incomoda. Porque, assim, são casais nesse perfil, né? Nossa. Então, com isso, eles têm o cuidado que nós chamamos através do líder. Porque, seu Cabral, hoje, para a glória de Deus, nós temos mais de 1.000 pessoas na igreja. Isso que eu ia fazer essa pergunta. Mais de 1.000 pessoas. Mas quando vocês vieram para cá, não tinha esse número ainda, né? Nós tínhamos uma média de umas 500 pessoas. Dobrou aqui. Dobrou. No domingo. No domingo. No domingo passado nós tivemos 1.100 pessoas. Tudo isso aqui dentro. Cerca de 550 de manhã, 550 à noite. 2 horas. Contando as crianças. Certo. Né? E daí a gente faz toda a logística junto com os eventos do ferroviário no estacionamento. Né? Mas o que acontece? Esse cuidado, imagina, eu sozinho, eu sou o único integral na igreja. E agora você conheceu minha assistente, que tem menos de um ano que ela está me ajudando, né? Ela me ajuda na agenda. E tem uma moça também que trabalha com a gente, que ela ajuda na limpeza, porque muitos voluntários ajudam na limpeza. Então, assim, só tem eu de integral. Você acha que eu daria conta, mesmo se eu pegasse uma pessoa todo dia para atender todos? Não dou conta. Então, assim, o grupo da cidade, a gente chama de grupo de pastoreio também. É um outro nome que a gente dá. Porque ali o líder, ele é cuidado mais próximo por mim. Ok? E para que ele possa cuidar daqueles novos que estão chegando. E quando tem alguma situação que é mais difícil, daí chega ou para um líder acima, que a gente chama de coordenador, ou vem para mim, né? Mas daí o pastoreio ele acontece dessa forma, esse cuidado. Por exemplo, o Thiago mesmo, ele é um líder de grupo, né? Ele me ajuda às vezes tá no estacionamento, às vezes tá na segurança, lá de fora. E isso daí é a questão ministerial. Daí isso a gente chama que, falando de avião, né? Eu vim da Embraer, então vamos pensar que é como um avião. Tem a igreja, ela tem uma asa que é o cuidado pastoral, que vem através dos grupos da cidade. Eu tenho os líderes de grupo que me ajudam. A gente tem quase 150 grupos hoje aqui em Pindamonhangaba, espalhados na cidade toda, desde Moreira César ao Araretama, todas as regiões. Então é o cuidado. Mas a outra asa do avião é o ministério, é o servir na igreja. Então eu tenho o ministério do estacionamento, eu tenho o ministério da recepção, eu tenho o ministério das crianças, eu tenho o ministério do louvor, do multimídia, eu tenho o ministério do cuidado, eu tenho o ministério que trabalha só com a parte de lanche, então é a outra asa do avião. Então tem o cuidado, a liderança através do cuidado, e tem outra asa que é o servir, e se completam. Porque uma pessoa que só frequenta e quer o cuidado, mas ela não serve, ela começa a atrofiar. Mas uma pessoa que também só serve, não presta conta para ninguém, ela também vai se perder. Então a gente, para voar, precisa das duas asas. É esse equilíbrio. Né? Exatamente. E a igreja da cidade, a nível região, por exemplo, estado de São Paulo, tem várias cidades? Várias cidades. Nós somos 26 igrejas plantadas e 35
pontos de partida. O que são pontos de partida? É lugares onde já tem grupos da cidade, já está tendo a celebração ou mensal, ou quinzenal, ou às vezes até semanal, mas ainda não oficializou como uma igreja da cidade, não alugou um lugar, né? Então já tem 35 assim, e nós temos mais essas 26 que são igrejas da cidade, algumas até maior, como a IC Taubaté, né? Mas a maior, e a nossa igreja, que a gente chama de igreja-mãe, que é sede, é em São José dos Campos. Né? A igreja da cidade em São José dos Campos, alguns conhecem como Colina, fica na beirada da Dutra, no quilômetro 145. Tem um compromisso hoje, né? A agenda do senhor estava bem apertada, né? Exatamente. Está tendo uma conferência lá. O senhor me falou. É uma conferência que a gente chama Leadership, né? Cidade Leadership. Só para o senhor ter ideia, 5 mil líderes do Brasil e do exterior, de pastores, estão reunidos lá. Não tinha mais vaga. Acabou 2 meses atrás para aprender, receber, ser mentoriados por nós. Eu cuido... Para direcionar, para fazer uma direção. Exatamente. Eu sou responsável por toda a região da Bahia. Então, todos os pastores que estão conectados... E deixa eu explicar um pouquinho melhor. A gente tem, então, as igrejas da cidade. Certo. Que são igrejas filhas. É a mesma igreja em muitos lugares, como em Taubaté, como em Pinda, como em São José. Mas nós temos uma rede que apoia igrejas, que nós temos 1.500 igrejas hoje. Então a gente tem amigos e pastores que recebem o nosso mentoreio da Assembleia, da Quadrangular, da Metodista, da Presbiteriana, da Anglicana, da Luterana, todas essas igrejas, e nós assistimos eles. E, por exemplo, lá na Bahia tem uma rede com 40 igrejas, e esses 40 pastores, eles são mentoreados por mim, entendeu? Então, assim, eu tenho a fazer local da igreja, né? A gente também tem um colégio, que a gente chama de college, de treinamento de 1 ano para os jovens. Esses jovens que vêm, eu dou aula lá, 2 matérias lá. A gente tem uma faculdade, né, que é o curso teológico, que é o IP, Instituto Propósito de Ensino, lá em São José dos Campos, né? Que eu também sou professor lá. E tem esse mentoreio dos grupos que nós apoiamos também, né? Então, assim, é uma agenda... Mas, assim, a agenda do reino, as pessoas às vezes me perguntam, pastor, é muita coisa, como que você dá conta? Na verdade, quando você está no centro da vontade de Deus, se torna leve. É algo prazeroso. Por exemplo, eu estou aqui agora. É uma alegria falar do reino. É uma alegria falar das boas coisas. Tem grandes desafios? Tem. Tem muitos nãos, muitos questionamentos, muitos impasses. Só que você sabe que você tem um propósito. E é esse que é o sentido da vida. Porque cada pessoa luta por um propósito. Mas tem alguns propósitos que, quando você alcança o ápice dele, você descobre que ele é vazio. Vou te dar um exemplo, tá? Você pode concordar ou não. Mas às vezes a pessoa ela galga por um ápice ou por uma estabilidade em outro nível financeiro. Daí ela se torna rica, né? Ganhou o primeiro milhão e tal. Mas ela descobre que o vazio continua. Agora sim, porque o nosso propósito, tudo isso agrega, são presentes do céu. Sim. Mas o nosso propósito é muito maior do que isso. Eu, por ser cristão, evangélico, a Bíblia diz que nós temos uma vida só. Essa é a nossa única vida. E o que eu estou fazendo com a única vida que Deus me deu? É o dom, né, da vida. Exatamente. Né? Tem um livro que eu li há um tempo atrás, chama 30 Dias para Viver. Esse pastor que ele veio na nossa igreja, amigo lá dos Estados Unidos, e ele ajudou muitas pessoas, ajuda ainda pessoas em situações terminais. Algumas delas receberam um diagnóstico de câncer que teriam 30 dias de vida. Ele escreveu esse livro devocional de 30 dias. E aí, ali ele faz a pergunta, se você tivesse apenas mais 30 dias de vida, recebendo um diagnóstico como esse, o que você faria? Eu acho que quando a gente pensa assim, a gente começa a descobrir que muitas coisas que a gente corre atrás, na verdade, não tem todo esse valor pra gente. A gente começa a perceber que as vidas são mais importantes que as coisas. A gente começa a perceber que o nosso legado está em abençoar pessoas. Tem muitas coisas que a gente briga, que a gente perde a cabeça, que a gente fica irado, que a gente fica ansioso, que a gente perde o sono, mas que são coisas, no final das contas, triviais. A Bíblia fala que até o nosso corpo vai ficar aqui. Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa família, amar as pessoas. Eu sonho em deixar uma herança para os meus filhos, mas mais do que uma herança, seu Cabral, tem a ver com um legado. Sabe o que é o legado? O legado não tem a ver com dinheiro. O legado tem a ver com aquilo que você deixa para o teu filho, exatamente, como caráter, como ensinamento, né? E talvez cabe até uma pergunta para todos que estão nos ouvindo aqui. Como está a sua família? Qual legado você tem deixado para o seu filho? Se você hoje entendesse que você estava para partir,
Ou se hoje fosse o último dia seu de vida, você fez algo relevante? Essa é uma grande pergunta que a gente tem que responder. Eu digo para você, eu com 41 anos de vida, eu posso dizer para você, eu vivo intensamente e hoje, com 41 anos, eu sei que eu vivi tudo que eu podia viver com 41 anos fazendo o melhor para as pessoas. E se Deus me der mais 41 anos, eu vou continuar vivendo e eu quero chegar diante dele e falar, Deus, aqui, eu terminei a carreira como o apóstolo Paulo, completei a minha jornada, guardei a minha fé e agora está reservada a coroa, né? É interessante que tudo muda. Até a gente vai ganhando rugas. Exatamente. Até o nosso corpo vai debilitando. Essa camisa eu tô com ela hoje, mas daqui uns 2 anos já não tô usando mais porque ela vai envelhecer. E às vezes nós estamos brigando, se chateando por esse tipo de coisa, né? Essas coisas nos servem. E não nós podemos servir elas. Essas coisas nos ajudam, mas elas não podem tomar o nosso coração, né? Talvez algo que eu posso deixar hoje para quem está nos ouvindo aqui, muito especial mesmo, é perdoe mais. Guarde menos rancor. Perdoar é amor, né? É o símbolo do amor. Guardar rancor. Rancor, boa parte das doenças que tem é por conta de mágoa que se guarda das pessoas. Eu estava vendo uma reportagem. Isso é público, né? Acho que não tem problema citar. Eu vi aquela Palmeirinha, você lembra dela? Sim. Aquela senhorinha simpática até. Ela partiu. Cozinheira, né? Exatamente, simpática até. E na justiça, suas filhas brigando por causa da herança. Então, assim, puxa vida, vale a pena por isso? A Bíblia fala, na verdade, isso é até chocante, mas a Bíblia fala que é melhor a gente abrir mão. Eu brinco com os meus discípulos que eu engulo um sapo por dia. Na verdade, tem dia que é um tiranossauro rex. Às vezes com a perna aberta, de uma vez... Deixa eu engolir, né? Eu brinco com alguns discípulos meus que são nordestinos, né? Com todo carinho, né? Falo, cuidado, não adianta você tirar a peixeira e afiar no chão, não. Guarda a peixeira. Você lembra de Pedro? Guarda a espada, Pedro. Por quê? Porque não adianta resolver na força. É o evangelho de ontem do menino rico. Exatamente. Quando falou, o que eu preciso ter o reino do céu? Vende tudo que tenha e me siga. E me siga. E daí? Ele ficou triste, né? Falou, puta, eu sou rico, vou ter que vender, dividir minhas coisas. Então, isso que a gente ouvia, as pessoas, quando o senhor fala em o próximo, amar o próximo, isso mudaria muito a vida. Não é fácil, né, pastor? Eu sei que não é fácil. Eu tenho 65 anos, faço parte aí de um movimento há mais de 30 anos, e não é fácil. A palavra perdoar, ela é muito difícil, né? Sabe por quê, seu Cabral? O perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma escolha. O perdão é quando Pedro chega para Jesus e fala, até quantas vezes? Questionando Jesus, eu devo perdoar 7 vezes? Meu irmão. Daí Jesus fala, não, 7. Já que você quer um número, porque não é questão de número, mas assim, já religioso que você quer um número, perfeito. É 70 vezes 7, pelo menos, 490 vezes a mesma pessoa no mesmo erro no dia. Puxa vida, então tipo assim, não tem limite. E o que acontece? O perdão, além dele ser uma escolha, ele, na maioria das vezes, acontece de forma gradual. É um processo, é processual. Então, por exemplo, eu perdoei hoje uma pessoa, mas amanhã eu acordo, às vezes, com a mesma raiva. Aquilo dói. Eu escolho novamente. Daí daqui uma semana, parece que eu não tô com a mesma raiva, mas ainda eu não consigo olhar para a pessoa, eu não consigo responder nada. Eu perdoo, Senhor, me ajuda, eu quero perdoar, eu libero essa pessoa. Daqui, sei lá, 15 dias, um mês, você talvez já consiga pelo menos olhar o WhatsApp da pessoa. Né? Cada pessoa é de um jeito. Tem alguns que são mais rápidos, sim. Outros são instantâneos, outros não. Mas o detalhe é, o perdão você sabe que ele foi totalmente consumado e a Bíblia fala que nós devemos abençoar e orar pelos nossos inimigos. Quem que é o inimigo? Não é quem você quer matar, não é isso. É quem te feriu, quem te puxou o tapete na empresa, quem olhou para você e falou uma injúria, uma calúnia, uma mentira, né? Falou algo assim, falou, puxa, mas eu nunca fiz isso. Criaram algo. Aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que falhou com você, que era seu melhor amigo, que era seu cônjuge, que era... Uma vez eu atendendo uma pessoa, uma mulher, há muitos anos, não é aqui de Pinda,
E ela entrou na minha sala, muito triste, tinha sido diagnosticada com alguns problemas de saúde. Há alguns anos ela havia se separado. Eu falei para ela, você já perdoou o seu marido? Ela falou, não perdoei meu ex-marido, né? Eu falei, tá, você ora por ele? Ah, é muito difícil. É muito difícil. Eu entendi porque o que ele tinha feito era terrível. Ele já tinha até outra família. Humanamente impossível. Daí eu falei, mas você precisa orar por ele. Daí ela orou, Senhor, o nome da pessoa, falou, eu abençoo. Eu falei, não, mas é mais do que isso. Vamos orar aqui, eu te ajudei ela. Falei, porque nós temos que abençoar. Daí vem, como que você sabe que você perdoou alguém? Quando você consegue olhar para a pessoa ou orar pela pessoa falando, eu abençoo aquele que me perseguiu, aquele que me prejudicou. Deus, que aquela pessoa, ela casou, Senhor, que o casamento dela seja uma bênção. Seja uma bênção, eu libero aquela pessoa. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso vai na contramão totalmente da forma que o mundo resolve. O que o mundo toma lá, dá cá. Eu não vou levar desaforo para casa. Ah, puxa vida, fez lá, vai lá. Ah, prejudicou, tem que ser igual. E o nosso senso de justiça é um senso de justiça humano. E no reino parece que isso está sendo um prejuízo, mas não. Busque primeiro o reino e as demais coisas são acrescentadas. E a Bíblia ela é tão incisiva nisso que ela fala, mesmo que no natural, às vezes você não veja o resultado daquilo que você está considerando como justiça, que é perdoar, um dia no céu você será honrado por tudo isso. Porque o céu não se esquece. Deus não se esquece. A Bíblia fala no livro de Tiago que nenhuma palavra falada, não é nem palavrão, uma palavra sem sentido, ela será esquecida. Nós seremos julgados por tudo. Então, assim, mesmo que não haja uma câmera vendo, mesmo que não haja alguém olhando, saiba, Deus conhece até o nosso coração. Sim, com certeza. E a gente precisa liberar as pessoas. Daí, como que eu consigo ser pastor? Eu escolhi liberar. Aconteceu uma coisa aqui, Deus, eu entrego, virou a página amanhã. O pessoal brinca que é muito fácil nesse aspecto lidar comigo. Porque aconteceu um negócio aqui, tá, no outro dia eu vou estar de boa, vamos resolver, vamos e tal, porque senão aquilo ali entra e vai criando raízes. Só que essas raízes geram outras raízes e daí isso faz mal demais. É difícil chegar nesse ponto, né? Eu, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente tem de orar todos os dias juntos, né? A gente tem esse... A gente chama nós temos no nosso movimento que chama de Ponto Concreto de Esforço, né? Que é um movimento que a gente faz parte. Então, todo dia a gente faz as nossas orações e pede a Deus que nos dê. Às vezes, Cabral, você faz tanta coisa, igual o senhor falou, é comprometimento, eu faço aquilo que está dentro do meu, né? Que dentro do meu alcance, e se eu não puder fazer o bem, eu fico na minha ali, tranquilo, né? E eu procuro sempre estar fazendo bem. Então, às vezes, a gente é abençoado por isso também, né? Exatamente. Com certeza, né? Não tenho dúvida disso. Mas a dificuldade é grande daqueles que não têm ainda uma caminhada, né, pastor? Que ainda não... Na verdade, seu Cabral, a única forma de acontecer isso, de verdade, a Bíblia nos fala que é através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Exatamente. A Bíblia fala que o fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave. Cumprir a palavra de Deus sem Deus, cumprir a palavra de Deus sem o Espírito Santo, sem Jesus, é impossível. É impossível. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, 8, isso é forte que eu vou falar aqui, que a nossa carne ela nunca melhora. Ele fala, o apóstolo Paulo já tinha plantado igrejas, caminhado, sofrido, ele falou, o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu quero, esse sim eu faço. Por quê? Porque a nossa carne nunca melhora. Até Jesus, na sua humanidade, foi tentado. Transforma pedra em pão, se joga. Ele falou, não, ei. E o detalhe, ele foi tentado na palavra. Então, nós precisamos entender que a nossa carne ela é fraca. E dia após dia a gente precisa o que? Crucificar. A Bíblia fala, ou seja, o que é crucificar a carne? Eu não quero viver as minhas vontades. Porque a minha vontade é meu centro de justiça próprio, né? Não, tem áreas... Então, nada te tira do sério, nada te perturba? Lógico que não. Aconteceu alguma coisa com meu filho. Quem tem filho sabe. Sim. Toca no filho, você fica assim. É normal, daí né? você vai no carro respirando. E sabe o que eu brinco? Eu brinco com os meus discípulos. Eu ponho a mão no coração. Eu falo, põe a mão no coração e falo assim, ó. Espírito Santo ativar. Lembra do Power Ranger? Espírito Santo ativar. Me ajuda para ter essa conversa difícil. Seu Cabral... Não tem um dia
que eu não tenho uma conversa difícil. Imagino. Porque, assim, para cada medida de responsabilidade, de posição melhor, é as responsabilidades que você tem que lidar. Então, assim, na posição que nós estamos, a gente também tem que resolver coisas grandes. É assim que o mundo, de alguma forma, ele paga por serviços difíceis que você pode resolver, né? Exatamente. A pessoa está numa posição alta porque ela resolve coisas difíceis. Exatamente. Então, assim, eu resolvo coisas extremamente difíceis. Porque, como eu falei que eu tenho muitos líderes, geralmente quando a situação chega para mim, já passou. E assim, às vezes já passou até num psicólogo, já passou até num médico, e a pessoa já tá, tipo assim, e chegou. Tá no último... Chegou para eu poder último tentar ajudar. estágio mesmo, né? Daí, o que eu faço? É o David de forma alguma. Eu não tenho poder nenhum. É uma ferramenta. Eu falo, Senhor Jesus, que nem eu vim para cá hoje, Espírito Santo, que sejam as tuas palavras. Sim. Que seja aquilo que o Senhor quer. Eu tenho certeza que o senhor mudou muita coisa que o senhor estava aí na cabeça, né? Com certeza. No decorrer da conversa, né? Desse bate-papo aí. Exatamente. Muda muita coisa da gente. O Espírito Santo, ele age, né? A gente muda algumas coisas que foi mudando na hora, né? Exatamente. Na verdade. Eu também tenho outras práticas. Uma delas eu tenho uma agenda bem organizada. Como eu disse, eu tenho até uma moça, a Rafaela, que me ajuda, que até trabalhou com o senhor já. Isso, foi funcionar no SOS. Eu tenho a minha agenda, que está pela manhã. E eu coloco, Senhor, tá aqui minha agenda, que eu fiz porque a gente tem que ser organizado. A Bíblia fala que a gente tem o nosso culto racional. Então, Deus nos deu raciocínio e capacidade de organizar. A gente não tem que ser desorganizado. Porém, eu falo, Senhor, tá aqui. Mas se o Senhor quiser mudar, pode mudar. E acontece, né? Que às vezes você tá com uma agenda, você tem que ajustar ali. Certo. E até isso, seu Cabral, a gente tem que ser leve. Porque se a gente for rígido demais, a gente estressa. Porque assim, quase todos os dias alguma coisa tem que ser alterada na minha agenda. Sim, com certeza. Nós aqui mesmo, né? Hoje é a maior prova disso. E o senhor não sabe o quanto, quando o senhor me falou ontem, eu falei, pelo amor de Deus, vamos resolver esse problema, porque eu não posso, a gente tinha tudo programado, é uma mídia toda, né? Mas nem por isso. Eu falei, não, porque é uma pessoa, que esse programa que a gente está inaugurando é justamente para trazer pessoas que possam mudar as pessoas também. Pro ouvinte que não sabe, o seu Cabral marcou um horário comigo, e eu pedi para ele para adiantar uma hora, porque eu tinha uma agenda com os pastores, né? E daí ele conseguiu esse adiantamento. Exatamente, mexer. Mas a gente vê, porque a importância desse encontro, né? Esse primeiro encontro, eu agradeço a Deus por ter sido com o senhor. Vai vir outras pessoas também da minha caminhada religiosa, né? Líderes religiosos, católicos. Então, eu falei, né? Aí deu tudo certo, graças a Deus. Eu tenho certeza que quem nos está, né, ouvindo essa noite vai falar, pô, realmente já começou abençoado essa conversa com o Cabral, né? É um programa que a gente faz tempo que a gente está criando, nós temos outros programas também aqui, mas é uma coisa diferente, né? Porque você traz para conversar empresários que podem mudar a vida de alguém, líderes religiosos, seja na evangélica, na católica, para mudar a vida de alguém, empreendedores. Então, a gente foi abençoado de bênção mesmo, entendeu? Porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, muita coisa vai... Tem razão. Porque às vezes precisa desse, né? E que procure a igreja do Senhor, procure a nossa igreja, que está as portas abertas, né? E tem uma coisa muito interessante. Apesar de, às vezes, ter até alguns mal entendidos em relação à igreja cristã como um todo, inclui católica, inclui evangélica. Eu tenho uma convicção no meu coração, seu Cabral. A igreja é a esperança do mundo. A Bíblia fala isso, que ela é o sal. Nós somos a igreja. Sim, né? Sal e luz, né? Ela é sal, luz, é o fermento. E assim, a igreja, ela é uma instituição criada por Deus. Deus criou duas instituições. A família, quando criou o homem, e depois quando Jesus veio, a igreja. Nenhuma outra instituição tem 2000 anos. A igreja tem. Ela já passou por muitas coisas desafiadoras. Exatamente. A igreja não é perfeita. E mesmo se existir uma igreja perfeita, a hora que eu e o senhor entrar lá, ela já não é mais perfeita. Eu brinco que na porta da igreja da cidade em Pinda, nós poderíamos colocar proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque nós somos imperfeitos. Não precisa vir aqui, né? Exatamente. Só que o detalhe é que a igreja, além dela ser esperança do mundo, como eu disse, ela é uma instituição, e é a única instituição que eu conheço que ela trabalha para os seus não associados que não conhecem ela ainda. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos ali, nós temos, por exemplo, uma ação social que chama Cidade Social. Nós
trazemos família, todo ano nós procuramos famílias, esse ano 30 famílias que não conhecem a igreja, que nunca vieram na igreja, para assistir elas durante o ano todo. Nós saímos para evangelizar, para falar do amor de Jesus. Por quê? Para pessoas que não conhecem a igreja ainda. Então nós trabalhamos para aqueles que não nos conhecem, para trazê-los, para abençoá-los, para fazer diferença. Então para que é tudo isso? É para abençoar a cidade. Por isso que esse nome para mim é um nome tão profético. Igreja da cidade. Por quê? Para abençoar a cidade. A cidade não importa que cidade. É da cidade. Exatamente. Por exemplo, a igreja... No Novo Testamento era assim. A igreja da cidade lá em Jerusalém. A igreja da cidade lá em Samaria. E agora nós temos a igreja da cidade em Pinda, a igreja da cidade em São José dos Campos, em Taubaté, nós temos em Guará, temos em Caçapava, em Jacareí, né? Já temos no Rio de Janeiro, em Resende, temos ponto de partida na capital, temos em Petrolina, a igreja da cidade em Petrolina lá. Olha para você ver. Temos em Minas Gerais, em Itajubá, e alguns pontos de partida. Então, assim, aonde o vento soprar, a Bíblia fala isso, que é o Espírito Santo. Nós estamos indo ganhar pessoas para Jesus, amá-las, cuidar, e por isso a igreja está aberta para abençoar, né? Tem todas essas faixas etárias que eu disse, celebrações específicas, temos toda essa ação social, né, que acontece. Para você ter ideia, nós tivemos o privilégio de não só ajudar algumas instituições com os alimentos que já entraram esse ano para nós, com algumas toneladas, inclusive 500 quilos foi para a nossa cidade, diretamente para o fundo social, né? Então, assim, a igreja arrecada para abençoar, arrecada para fazer diferença. Agora, no Rio Grande do Sul, exatamente, nós concentramos em São José, alguns empresários doaram carretas, né? Nós enviamos carretas, nós estamos enviando um ônibus agora só com profissionais de saúde, e também nós enviamos recursos, porque algumas igrejas parceiras da rede Inspire, como eu falei, elas foram atingidas lá. Então nós estamos enviando dinheiro para elas e elas estão administrando, abençoando os membros da melhor forma que podem ali, né? E é um alívio também para o pastor e para os líderes que estão lá. Porque você imagina um pastor ter a sua igreja totalmente tomada de água. Nossa Senhora. É algo muito pesado, muito pesado. Pastor, eu vou pedir só um minutinho para o senhor. Sim. Eu vou fazer deixa eu tomar uma água enquanto isso, uma agenda nossa social. Sim. Que a gente tem agora um evento aí, muitos eventos agora no mês de junho. Então, eu vou dar só uma pausinha, mas é rapidinho. Então, aqui a gente está passando, nessa sexta-feira, 31/5, teremos aqui o tradicional Baile da Fantasia, né, no nosso clube. Ingresso para não associado R$20. E a atração vai ser o Chapeleiro Maluca, e mais o DJ Adriano, que é uma banda muito famosa de Minas Gerais. Inclusive, eles são de Minas. Haverá alguma premiação para as melhores fantasias, criança até 14 anos, não paga para entrar. Haverá recreação infantil, né, para os pais poder ficar com monitoramento, né, mais à vontade. E também haverá aí, para quem for adquirir, caipirinha em dobro. Agenda esportiva também acontece aqui no nosso clube, dia 30, quinta-feira, às 18 horas, abertura dos jogos da Jome. A Jome é os jogos da melhor idade, pastor. Então, é esse jogo que move aí as cidades, e Pinda vai sediar outra vez, e a abertura vai ser aqui. Então, vai estar um movimento muito grande aqui na quinta-feira. Parabéns. Entendeu? E haverá transmissão pela TV Ferroviária, que é a nossa TV. Vai ser no ginásio a partir das 18 horas. Então, você, associado e não associado, está convidado para participar da abertura aí dos Jogos da Melhor Idade, a Jome. E na quarta-feira, nas quartas de finais da Copa da Liga Pindense de Futsal, sexta-feira, 31, teremos aqui a Ferroviária e Jaú Futsal. Vai ser no nosso ginásio também, e haverá também transmissão pela nossa TV Ferroviária. Sexta-feira, 19h30, Ferroviária e Jaú Futsal. Quartas de finais da Copa da Liga Pindense de Futsal. E a agenda está extensa. E para encerrar aí esse mês aí, e já entrar em junho, dia 1º/6, teremos também às 9 horas, Ferroviária e Terra dos Ipês, que é a quarta final da Liga Municipal de Sub-13. Então, isso vai ser no campo. Você vê que a Ferroviária também é voltada muito para o esporte, né, pastor? Você pode ver que é muito... Porque nasceu do esporte. Depois um dia eu vou comentar com o senhor a vida da Ferroviária, como iniciou. É muito tempo, muita coisa. E haverá também a narração. Oi?
transmissão, né? Daiane, se pudesse fazer o favor de colocar para mim aquele vídeo que o pastor nos enviou no dia da inauguração, que eu estava até, né, tive a graça de estar presente lá em outubro de 2021. Isso. É pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Tava ainda no efeito. Eu não sei se estava usando máscara, ainda não lembro. Não tava mais, mas eu lembro que... Tava pós. E foi aí que começou, o senhor falou de 500, dobrou aí. Exatamente. O espaço, né? Uhum. Oi? Tá abrindo? Eu acho muito bonito, pastor, essa acolhida de vocês, esse pessoal que fica ali. Eu só soube que era a igreja aqui por causa dessa mãozinha. É mesmo? Aí, tá vendo? Marcou. Que legal. Você sabe, Daiane, que nós temos associados que participam com o pastor lá, né? A Neide é uma delas. A Neide, o Ico, que é do nosso conselho, que faz também, que é GCM, o senhor deve conhecer. O Henrique. Henrique, isso, é o Ico, ele é do nosso conselho. Aí, o pastor, que é a sua esposa, né? É minha esposa. Dona Patrícia. É Priscila. Priscila, desculpa. Aí, ó, eu achei fantástico aquelas apresentações, né? O som não saiu? Ah, sai? Ficou muito bonito essa reforma que vocês fizeram no prédio, Sim, né? sim, tá fazendo ainda. A gente tá passando epóxi ali. É? Depois o senhor vai lá. Aham. Acabou, né? Então, é fantástico essa inauguração aí. Na realidade, não é inauguração, é essa mudança, né? Mudança de prédio. de local. Vocês investiram muito nesse prédio aí, porque eu conheci esse prédio aí. Era bem derrubado, né? Exatamente. Muito pombo, muita sujeira. Sujeira, tinha 2 dedos de cocô de pombo no prédio inteiro. Eu lembro. Fora um monte de osso de pombo. Lá embaixo É. era tomado de rato. Nossa. A gente limpou, tá? Hoje em dia não tem mais nada. Zerado, né? Detetizamos, higienizamos. Tivemos que contratar a empresa mesmo para fazer tudo isso, que eles têm os equipamentos próprios para deixar tudo zerado, né? E depois a gente veio com os voluntários fazendo a limpeza mais fina para inaugurar, né? Mas deu bastante Não, trabalho. e o custo, né, que foi gasto nisso aí, né? A acústica, né, que tem essa parte de som, né, de sair o som para fora. É um investimento, né? Para abençoar a pessoa. Exatamente, né? E é isso aí, tá vendo? Não medir esforços, né? Então, pastor, devido à sua agenda também, né? A gente está indo pros finalmente aí. Espero que o senhor tenha gostado do nosso bate-papo. Demais. Eu acho que, né? A gente pode combinar um outro bate-papo numa temática específica. Exatamente. Em alguma coisa assim. Hoje a gente falou de mim, falei da igreja, mas... Sim, mas a ideia era essa, porque era para dar um pontapé inicial, né? Sim. Eu, quando conversando com o Júlio, que é o nosso presidente, o Júlio tem um programa esportivo na segunda, né? Ele falou, Cabral, vamos fazer um para voltar para você também, que você gosta de estar envolvido. A minha vida sempre foi metalurgia, né? Eu sempre trabalhei na indústria metalúrgica. Eu gosto muito desse trabalho, né? E mexer com pessoas, é comigo. Eu fui do SOS, o senhor deve conhecer a SOS. Sim. Que cuida dos menos, né, favorecidos aí. Sim. Fui presidente por 3 mandatos. Sou voluntário lá, entendeu? Então, eu sou também da Igreja Católica, sou voluntário também. O que eu posso fazer dentro das minhas condições, o que o senhor falou aí é aquilo. Caixão não tem gaveta, não é verdade? Vamos fazer aqui. Exatamente. E o tesouro é lá no céu, né? Exatamente. Então eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais do senhor, para que a gente aí, que o senhor também pudesse dar continuidade à sua agenda de hoje, que eu vejo que é São José dos Campos, não é tão perto, né? Vou fazer as considerações e depois fazer uma oração também. Com certeza, isso aí tá bom? O senhor faz, eu faço a nossa aqui, e aí a gente faz uma oração para a gente se pedir, isso. né? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, dizer que a igreja da cidade está com as portas abertas para todos, né? Tanto para aqueles que precisam de ajuda, ou para que não tem uma igreja, mas também para amigos, parceiros, né? Como a gente está tendo essa conversa aqui. Sim. Né? A gente tem celebrações a semana toda, principalmente na terça, temática, quinta, sexta, sábado, tudo às 8 horas. Sábado é a juventude. Todo sábado tem juventude
3 celebrações simultâneas, adolescentes, jovens e casais, né? E no domingo, todo domingo, às 10 da manhã, às 18 horas, nós temos celebrações, né, na igreja, e é a mesma celebração, né? Então fica o convite Nessa também. quinta-feira, dia 30, vai ter Tem encontro normal. vai dar né? um conflito Não, mas é normal, Não, né? porque eu falo demais de ruas, né? Mas é aquilo, né? normal, sempre nas quintas tem né? jogo, A as coisas parte aí. Mas é um encontro bom, né? É bom. É um conflito gostoso, É bom. porque cada um tá aí, né, procurando a sua, Exatamente. né, a Jome aqui da melhor idade, né? Aham. E o senhor com a parte, né, espiritual. Exatamente. E se eu quiser falar mais alguma coisa, deixar Não, e algum... nós temos também uma parte social muito forte. Então, se alguém precisar de ajuda social, né? Não é só uma entrega de cesta emergencial, não é isso. A gente tem a gente pode assistir, ajudar famílias. Então a nossa igreja está aberta para esse apoio também, tá bom? Nós apoiamos outras instituições. Então, assim, é uma igreja para abençoar a cidade, Sim. né? Então a gente está aí à disposição, se precisarem de alguma coisa, né? Inclusive os ouvintes aí, a igreja está aqui para servir. Nós estamos aqui para servir vocês. E a gente fica muito, né, honrado de ter recebido o senhor aqui, porque a gente não tem essa igreja ou aquela igreja. Nós queremos trazer aqui pessoas que possam mudar as pessoas aí fora. Então a gente viu com esses olhos a parte de líderes religiosos, empresários, né, que a gente vai trazer, empreendedores, associados também, que têm o seu comércio. Então, esse programa é voltado para isso aí, você pode ter certeza disso. E eu queria agradecer também aqui em nome do Júlio Piorino, que é o nosso presidente, pelo presidente do conselho, o Elcio também, que apoiou esse nosso programa, porque a gente precisa mexer um pouco, fazer alguma coisa da nossa parte, né, pastor? Precisamos. Eu acho que um programa desse, ele pode trazer mudança, sim. Eu acredito muito nisso. Sim. Então, falei, vamos fazer, vamos focar, trazer pessoas mesmo que têm essa, né, essa caminhada para que possa, de uma maneira ou outra aí, fazer alguma coisa para mudar as pessoas aí fora. Não é fácil, né? A gente sabe disso. Como o senhor falou, muita gente pensa muito no ter, né? E no ser acaba esquecendo, né? Mas eu tenho certeza que o senhor aí nos abençoou hoje essa, né, noite, com as palavras sábias aí, com aprendizado para todos aí. O senhor que é uma pessoa de Deus, né? Tem uma caminhada, apesar de pouca idade, né? Tem idade para ser meu filho. Obrigado. Eu tenho filho com 42 anos, então Uau. o senhor tem 41. Isso. Mas tanta sabedoria. Esse é Deus mesmo agindo, o Espírito Santo agindo, né, isso mesmo. pastor? Então, eu deixo aqui meus agradecimentos em nome do nosso clube, Associação Atlética Ferroviária, um agradecimento aos nossos associados, aos membros da igreja, né, do colegiado que a gente também entendemos, o meu sobrinho, né, que é um braço lá de vocês também, que Deus abençoe vocês em tudo que vocês fizerem aí. Obrigado mesmo. Eu só queria fechar, né, as Isso, considerações. A nossa igreja, a igreja da cidade em si, ela tem 82 anos. 82 anos. Que nós somos a mesma igreja, né? Lá de São José. E o nosso líder, o meu pastor, que é o líder daqui de Pina, que é o geral, é o pastor Carlito e pastora Leila, né? São uma bênção também. Então, quem passa na Dutra ali no quilômetro 145 sempre vai ver São José dos Campos, a igreja da cidade, à nossa direita ali. Então, assim, honrando a vida aí dos nossos líderes também, Não é fácil, né? Exatamente. Eu tô aqui representando eles, E né? sim, Algo muito exatamente, especial. exatamente. É isso. E eu queria orar para encerrar. Sim, e que seja sucesso esse congresso que vocês estão tendo, né? Um congresso, né? Isso, uma conferência. Uma conferência. Isso. Sucesso é onde tem aí esse número de pessoas aí, né? Que vai passar por lá. Isso. Que Deus abençoe vocês lá também. Obrigado mesmo. Então fica à vontade para... Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do seu Cabral, pelo convite, por toda a equipe que está aqui nos apoiando, pelo Clube Ferroviária, Pai querido, nós abençoamos, Pai. Abençoamos cada funcionário, abençoamos toda a liderança, abençoamos, Pai querido, todos os associados aqui, todo esse prédio, Pai, que o teu poder tome cada canto, Pai querido, aqui. Senhor Jesus, que aqui também seja um lugar de vida, abundância. Este programa em específico também seja um lugar para abençoar a cidade em muitos níveis. Pai, eu também abençoo, Pai querido, a nossa cidade de Pindamonhangaba, cada canto da nossa cidade.
toma, Pai, cada família, Senhor Jesus, que a luz do Senhor possa brilhar através da nossa igreja e também das outras igrejas que nós temos aqui na cidade, Pai. Obrigado, Senhor, e que possamos ter um excelente fim de noite, um excelente feriado para todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, E amém. E convido os nossos associados internautas para a próxima quarta-feira, né? Um novo entrevistado. E durante a semana a gente vai passar, deixar para ser surpresa também. Agradecer a Daiane também, a nossa técnica aqui, Júlia, Rafaela, que tanto nos ajudou. E se Deus quiser, esse programa vai prosperar aí, a gente vai estar aí, né? Fazendo o que a gente mais gosta aí de ajudar o próximo aí e os nossos associados. Obrigado, Amém? amém. Deus abençoe, gente.